Fala você conectado comigo para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não por isso quer uma parte do vídeo, já vai se inscrevendo aqui embaixo e colando o dedo nesse like. Gente, é muito importante e de graça a sua inscrição. Clicou uma vez nesse botão aqui, inscrito, inscreva-se, ponto, está inscrito. Vamos com tudo, vamos falar de Vasco todos os dias aqui. Aproveite e acione também o sino das notificações aqui do canal. Bom, antes de começar falando, noticiando o Vasco, hoje o nosso maior orgulho, né? O nosso estádio de São Januário, completa 96 anos. Um estádio histórico, né? Maravilhoso, eu amo São Januário. Sei que você também, aí do outro lado, ama o nosso estádio, ama o nosso Caldeirão. Então hoje é aniversário aí, completando 96 anos de história, né? E de muita vida, de muitas conquistas, o nosso eterno Caldeirão. Vai passar por uma reforma, vai passar por uma ampliação, mas São Januário é uma das maiores respostas, né, da torcida do Vasco. Enfim, é um estádio onde já teve os desfiles das escolas de samba aqui no Rio de Janeiro, já teve discursos históricos do presidente Getúlio Vargas, um dos maiores presidentes do Brasil, enfim, entre outros, né, onde foi criado a lei trabalhista. Muitas coisas aconteceram dentro de São Januário, muita gente ainda não sabe, né? Mas enfim, parabéns, São Januário, parabéns, torcida vascaína, tá certo? Bom, gente, vamos falar agora sobre assuntos importantes. Vamos falar sobre o jogo contra o Palmeiras, falar sobre contratações, falar sobre o novo reforço do Vasco, o Carbaral. Já está liberado para jogar, já foi publicado no BID, enfim, ainda bem, né? Um jogador que veio do Santos, então o Vasco não teve tanta dificuldade assim para inscrever o jogador no Campeonato Brasileiro. Mas antes eu quero falar sobre o Maracanã, dessa treta do Vasco contra o Flamengo, do Flamengo contra o Vasco. Gente, olha só, o Flamengo precisa entender que o Maracanã é do Estado. Todas as vezes que o Vasco pedir para jogar no Maracanã e o Flamengo negar, porque se acha o dono, né, por conta de uma concessão que nem, na minha opinião, isso não tem nem documento, a justiça vai liberar, porque é do governo e tem que liberar, sabe? Pertence ao Estado. O Vasco tem que jogar no Maracanã. Então, eu acho que o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, o Jorge Salgado, presidente do Vasco, junto toda a comissão, eles deveriam se entender, sentar, trocar uma ideia e falar, ó, eu vou jogar, eu preciso jogar no Maracanã. Porque isso, a rivalidade, ela tem que ficar dentro do campo. Isso causa um mal-estar entre os torcedores, isso é muito ruim. Chega disso, sabe? As torcidas, agora eu vou usar o termo aqui, até melhorar, né? Tipo, pô, as torcidas, nem a do Flamengo, nem a do Vasco, nem a do Fluminense, nem a do Botafogo, tem que rivalizar fora de campo, não. A rivalidade é dentro do campo. Ponto. E paz no futebol. Os dirigentes, na minha opinião, eles não podem fazer isso. O Vasco foi para a justiça. O Vasco vai conseguir, sim, participar dessa administração do Maracanã e ponto. A W Torre, gente, vai investir milhões também para botar uma estrutura bacana no Maracanã para o Vasco jogar, para o Flamengo jogar, para o Fluminense jogar, para o Botafogo jogar e ponto. Maracanã para todos, ponto, é de todos. Tem que parar com essa história, com essa conversa fiada e com essa briga ridícula que só atrapalha o futebol. O Vasco conseguiu agora a concessão, vai jogar contra o Palmeiras praticamente com todos os ingressos vendidos. Quer melhor resposta do que essa? A resposta que a torcida dá. Sabe? Então tem que parar com isso. Eu acho que isso aí já está chato, isso já deu o que tinha que dar, essa treta tem que acabar. Os dirigentes precisam se entender. Sabe? Então isso para mim é uma situação que já passou. Parece que eles estão... Parece que querem provocar isso tudo, sabe? Isso é muito chato, tá certo? Vamos lá. O novo reforço do Vasco, né, o Carbaral, já está liberado, pronto para jogar, tá certo? Então, pode ser uma escolha aí do técnico Maurício Barbieri. Ele pode, de repente, fazer
opção pelo jogador em algum momento da partida, mas eu não mexeria, eu, Eduardo, não mexeria no time que venceu a equipe do Atlético Mineiro. Ah, Eduardo, por quê? Gente, o Vasco foi, assim, foi para o jogo contra o Atlético Mineiro e muita gente desconfiava. Pô, Robson Bambu, não sei o que e tal. O cara foi bem, o time foi bem. Ah, Eduardo, sofreu demais e tal. Sofreu demais, mas vou repetir aqui. O time que jogar lá dentro do Mineirão contra o Atlético Mineiro e não sofrer, se ganhar, né? Primeiro tem que fazer os gols para ganhar. Depois sofrer para segurar o resultado, porque os caras jogam muito, os caras têm um time muito forte. O Vasco conseguiu a vitória lá, uma vitória maiúscula, tá certo? Então é uma situação que me chama a atenção. Alguns comentários eu não aceito, eu acho que essa aqui é a grande realidade. Bom, falando em Maracanã, o Josh Vander, presidente dono, né, da 777, estará no Rio para assistir o jogo entre Vasco e Palmeiras no Maracanã e acompanhar o desdobramento dessa situação envolvendo a licitação do Maracanã. A questão é a seguinte: o Josh ele está, enfim, feliz com o time, mas ele quer mais resultados, ele quer mais contratações. E só que ele, enfim, é normal nessa questão das janelas e tal. E eu gostei muito dessa primeira parte do ano. Por quê? O Vasco foi para o mercado, montou um time, já tinha os meninos da base, montou um bom time para disputar o Campeonato Brasileiro, e aí trabalhou em cima do planejamento do técnico Maurício Barbieri, e a resposta ela vem no campo, né? E aí, quando abrir a segunda parte da janela no meio do ano, aí sim, aí você pode pensar em Coutinho, Di Maria, enfim, entre outros jogadores que eu acho que falta ainda para o Vasco também. Antes você pergunta para o Eduardo, mas você acha que não está faltando? Acho que está faltando sim. Não é anormal também, não. Acho essa palavra muito pesada, sabe? Não é anormal você dizer que, gente, presta atenção. O Vasco mandou 26 jogadores embora e contratou 15. Agora vai contratar mais 5, 6, até. E o Vasco não vai parar nessa temporada. O Vasco continua para a próxima temporada. Eu achei que foi rápido até demais. Porque, assim, o Vasco fez isso, o Palmeiras fez isso, o Atlético Mineiro fez isso e o Flamengo fez isso. São 4 clubes que passaram pelo mesmo processo lá atrás. O Vasco passou agora. Só que fez agora, né? Só que eles foram aos poucos. O Vasco não teve que atacar o mercado e trazer logo esses jogadores para, enfim, para resolver o problema do Vasco, que além de tudo, além de contratar, precisava entrosar esse time, condicionar esses jogadores, coisa que não é fácil, gente. Mas não é fácil mesmo, tá certo? Então, voltando aqui para o assunto do time do Vasco, olha, tem um jogo muito difícil. Abel Ferreira, que na minha opinião é um cara muito importante ali na beira do campo, a favor do Palmeiras, ele foi expulso também, assim como Maurício Barbieri foi expulso pelo lado do Vasco. Mas eu vou contar um negócio para vocês aqui, de coração, do fundo da minha alma. Eu acho que o Palmeiras perde mais. Eu cheguei a comentar aqui que o Vasco perde mais. Não, eu acho que o Palmeiras perde mais. Por que eu digo isso, gente? O Abel Ferreira, ele participa o tempo inteiro do jogo. Ele enche o saco do juiz, ele atrapalha, ele chuta microfone, ele é maluco. Tudo bem, né? No bom sentido. O cara é maluco. Então, assim, acho que o futebol ele se resolve dentro de campo. Isso é fato, desculpa. São 11 contra 11. Né? O Palmeiras, é o Palmeiras. Nenhum time assusta essa camisa aqui. Disso eu tenho certeza. A prova disso são os mais de 70 mil torcedores do Vasco agora, domingo, dentro do Maracanã. Junto com o time, empurrando esse time. E, vamos brigar na parte de cima da tabela, hein? Tinha muita gente dizendo aí que o Vasco não ia somar nenhum ponto nesses 4 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. Tinha muita gente aqui dizendo, e tem a hombridade, peço desculpas e tal. Chega aí e fala, Eduardo, eu comentei isso, mas queimei minha língua. Eu também já queimei, já cheguei aqui e chego aqui e falo sem problema nenhum. Disseram que o Vasco não ia ganhar do Atlético, do Palmeiras, do Bahia, do Fluminense. Olha aí, ó. A onça começou a beber água lá para o time do Atlético Mineiro. Agora é em vez do Palmeiras. Vai ser fácil? É claro que não. Vamos sofrer para ganhar esse jogo, vai ser difícil, mas eu tenho fé em Deus que nós vamos conseguir mais uma vitória aqui no Maracanã. E é assim que é e ponto. Tá certo, gente?
Gente, daqui a pouco eu volto com live, com vídeo. Você que gosta aqui dos conteúdos do canal, sobe o like, se inscreve aqui embaixo, é muito importante, de graça a sua inscrição. Se inscreve aqui, tem um botão escrito inscreva-se, dá essa força aí, vamos com tudo, tá certo? Um beijo no coração de todos vocês, bate no peito e diz, isso aqui é muito Vasco. Saudações vascaínas.